Crise de coluna com lateral shift ou deformidade em flexo. Já ouviu falar sobre isso? Sabe quando o paciente tem uma crise de dor nas costas e o tronco dele entorta? Ele se olha no espelho e ele está nitidamente torto. Os ombros estão desviados para um dos lados em relação aos seus quadris. Ou quando o paciente trava a coluna e fica com a deformidade em flexão, curvado para frente, sem conseguir ficar ereto. Ainda pode acontecer uma situação onde o cara simplesmente está dormindo ou sentado com ausência ou redução do impacto da gravidade, e quando ele levanta para dar os primeiros passos, ele trava e leva alguns minutos para começar a ficar ereto. Os primeiros passos são extremamente dolorosos e vira e mexe ele fica tendo choques elétricos, dormência, formigamento, ardência ou queimação nas pernas. Um quadro muito comum em pacientes que têm hérnia de disco extrusa, onde essa hérnia entra em contato com a raiz do nervo na coluna e essa raiz do nervo vai propagar a dor irradiada para a perna, mas a gente tem que ter uma atenção. Quando essa dor irradia para a perna, ela não pode impedir você de ficar na ponta dos pés ou de ficar nos calcanhares equilibrado, mesmo que você segure com os braços em alguma superfície, numa parede ou numa cadeira. Por que eu estou te falando isso? Porque a perda de força no membro inferior, caracterizada pela incapacidade de ficar na ponta do pé ou a incapacidade de ficar no calcanhar, quando ela está associada a uma piora progressiva da dor e da incapacidade, associada também a anestesia na genital, que a gente chama de anestesia em cela, ou quiçá a um relato prévio antes da crise de um trauma que é do acidente que justifique o aparecimento da dor. Ainda, somado a esses sintomas, uma perda de peso sem motivo ou febre associada, esse paciente tem um risco de estar com um problema grave, precisando de uma emergência médica para diagnosticá-lo e tratá-lo. Alguns casos realmente são cirúrgicos. Mas qual que é a notícia boa desse começo trágico do vídeo? A notícia boa é que tudo isso tem jeito e a cirurgia só é indicada em apenas 4% dos casos. Alguns estados dos Estados Unidos e alguns estados do Canadá têm profissionais da saúde treinados em movimentação na emergência ortopédica. Basicamente, você chega lá para tomar injeção, Decadron, Diprospan, analgésicos fortes, sai de lá com a prescrição de bombas de remédios, só que você já tem a experiência de quê? A experiência de que enquanto usa o remédio, a dor diminui, quando passa o remédio, a dor volta. Você está mascarando o seu sintoma. Nesses estados que eu mencionei, o fisioterapeuta, o profissional de saúde, ele treina você baseado em movimento e faz testes. Se você responder a movimento, o movimento vai ficando cada vez mais fácil de executar, a dor vai diminuindo ao longo do tempo, você não precisa de exame de imagem, você não precisa de infiltração, você não precisa de bloqueio. Você só precisa de uma boa fisioterapia, que a gente chama da fisioterapia musculoesquelética, baseada em evidência. Dado todo esse panorama introdutório desse vídeo, vamos ao ponto central. O paciente chegou no consultório do fisioterapeuta do médico torto para um lado ou para o outro, ou anteriorizado com deformidade em flexão. Esses pacientes, eles geralmente têm urgências. É uma viagem para fazer, é uma prova da polícia, é um teste físico em determinada prova no qual ele pratica esportes, é uma maratona ou uma meia maratona, um evento esportivo no qual ele já tinha toda uma programação realizada e está frustrado por causa da crise. E o mercado, infelizmente, sabe disso. E o mercado vai te dizer que tem jeito de melhorar seu problema rápido. Infelizmente, você vai comprar tratamentos com promessas milagrosas e vai se frustrar. A frustração vai gerar uma barreira de recuperação para você que vai fazer com que você demore mais de recuperar, cronificando o problema. Então, o que eu te peço aqui é o que eu sempre peço em todos os vídeos, né? Alinhamento de expectativa. Muitos profissionais vão tentar corrigir sua tortuosidade. Muitos profissionais vão tentar forçar você para ficar ereto e vão te orientar a fazer isso em casa. Só que pense comigo. Se o seu tronco desviou, é porque ele está abrindo espaço na raiz nervosa que está danificada ou machucada ou irritada.
para que sua raiz nervosa respire e não comprometa os nervos periféricos. Porque o comprometimento do nervo vai fazer com que você perca a capacidade muscular de sustentar seu corpo em cima dos pés, do joelho, de todo o membro inferior e vai fazer com que você perda a capacidade muscular de talvez até ficar em pé, necessitando até de cadeira de rodas. Então preste atenção, nesse momento de crise, a medicação é bem-vinda. Quer tomar o corticoide injetável intramuscular, indo na emergência? Tome, mas com a consciência que você está fazendo um alívio do sintoma e não tratando a causa do problema. A medicação vai fazer com que o trabalho da fisioterapia não seja insuportável, vai fazer com que o trabalho da fisioterapia seja tolerável, porque você precisa movimentar apesar da dor. Mas não é qualquer movimento aleatório. Não é assistir um vídeo meu do YouTube, um vídeo de qualquer outro profissional do YouTube dizendo os 3 melhores exercícios para crise de coluna, 5 exercícios para dor ciática, 5 exercícios para o nervo femoral. Não, aquilo ali é uma prescrição aleatória que não está baseada na especificidade do seu caso. Confie apenas no profissional que te avaliou, porque você corre o risco de fazer um movimento desse de YouTube e agravar ainda mais a condição da raiz nervosa que está deixando o seu tronco torto. Então o que é que você precisa nesse momento? Primeiro, ter calma, seu prognóstico é extremamente favorável. Quando você desvia o tronco para um lado e a dor é na perna contrária do desvio, você vai melhorar bem rápido em 3 meses. Quando você desvia o tronco para o lado e a dor é do mesmo lado do desvio, a gente vai precisar de no mínimo o dobro do tempo para te recuperar. E nesses casos, você também vai precisar de bloqueio, mas não é bloqueio venoso. É um bloqueio transforaminal epidural. É um bloqueio que o anestesiologista, o neurocirurgião ou cirurgião de coluna te leva para o centro cirúrgico, você faz anestesia e ele infiltra corticoide epidural na raiz do nervo, porque a raiz do nervo precisa dessensibilizar, precisa reduzir alguns processos inflamatórios que estão te mantendo em crise. Então, é muito mais complexo tratar um lateral shift que desvia para o lado esquerdo, no caso, e a dor é na perna esquerda, do que tratar um lateral shift que desvia para o lado esquerdo e a dor é na perna direita. Tá? Então, se você já sabe aí que você está desviado e a dor na perna e a dor na lombar vai mais para o lado contrário do desvio, fica tranquilo, tá tudo extremamente favorável. Dentro de 6 a 8 semanas você vai ter uma melhora inequívoca se você estiver fazendo a fisioterapia especializada. Não, pessoal, aquela fisioterapia fajuta de plano de saúde que só faz alongamento, fortalecimento, calorzinho e choquinho. A propósito, hoje eu tive uma pergunta do irmão de um paciente que a gente atendeu com esse problema sobre o uso do TENS. O TENS é extremamente discriminado por vários profissionais como uma coisa inútil, né? Só que adicionar TENS a um protocolo de fisioterapia tem resultados superiores a fazer só a fisioterapia. Mas não é adicionar TENS de qualquer jeito. É TENS numa intensidade forte, porém confortável. O limiar entre o conforto e o desconforto é a intensidade que você deve usar a TENS. E a TENS precisa ser utilizada por 20 a 30 minutos todos os dias, por no mínimo 30 dias. Não é ir para a clínica 2, 3 vezes por semana e aplicar TENS, aí não vai servir para nada. São pacientes que têm poder aquisitivo ou que podem fazer um esforço para comprar o aparelho portátil e ter em casa e ter sua prescrição diária também. A eletroestimulação, ela vai adicionar um benefício. Ela vai adicionar benefícios ao programa de fisioterapia se for feita dessa forma. Se for feita como a maioria das clínicas fazem, não vai te levar para lugar nenhum. Então, uma vez que a gente alinha a expectativa que a sua melhora não é rápida, você precisa ter a convicção de que você veio para a consulta, 72 horas você tem que voltar. A gente precisa avaliar a estratégia de movimento que a gente colocou para você e como você chegou na consulta até como você chegou em 72 horas, voltou em 72 horas. Veio com 72 horas, volta com mais 72 horas no mínimo, tá? Pra gente fazer essa intensificação do quadro, seja ele presencial ou seja ele online. Não importa se é presencial ou online, acredite, seu trabalho é só de destravamento articular, de sensibilização do sistema nervoso e exposição gradual aos movimentos que você mais teme. Aí tem um paradigma que o paciente precisa vencer. Qual é, Caio? Quando a gente faz um exercício num quadro de crise, o paciente sente dor para movimentar. Só que, quando o paciente sente dor para movimentar, ele acha que está danificando mais o seu sistema.
o seu corpo. E ele quer parar, aí ele trava a musculatura, aí ele respira errado, aí ele franze a testa e assume uma série de comportamentos extremamente dolorosos que vão intensificar o próprio quadro. Então o que é que a gente precisa fazer? Entender que vai doer nos movimentos iniciais, mas que apesar da dor, os movimentos vão se tornar cada vez mais fáceis de executar. E o que é que isso quer dizer na prática? Você tem um problema chamado rigidez articular. E é essa rigidez que a gente precisa combater, amolecer a sua articulação apesar da dor. Uma vez que o entorno da dor começou a melhorar, o que a gente pode assumir? Que se a rigidez está diminuindo é porque o paciente está melhorando. A dor pode até estar igual, a dor pode até estar pior, mas se a rigidez está diminuindo, a mobilidade está aumentando, a capacidade de tolerar a posição de pé, a redução do desvio do tronco, a redução da deformidade cifótica está acontecendo e, sobretudo, os questionários. Você fez a avaliação, a gente vai te mandar questionários de incapacidade, questionários de sensibilização central, questionários de medo e evitação para você preencher. Escalas funcionais específicas do paciente para as atividades que você quer voltar a fazer. E essas escalas, essas avaliações complementares, que são fundamentais, vão te dar porcentagens de incapacidade e de dor. Porcentagens que chamamos de métricas de monitoramento de progresso. Então eu quero alinhar mais uma vez a sua expectativa. A dor, geralmente, é a última coisa que melhora. Várias coisas ao redor da dor melhoram e aí a dor começa a ser controlada. E aí tem um outro ponto que é fundamental alinhar essa tal expectativa que eu tanto falo. Às vezes o paciente está em crise, ele quer fazer 1, 2, 3 sessões na mesma semana e o mercado, mais uma vez, vai te vender isso, porque o mercado quer seu dinheiro, tá ligado no seu bolso e não na sua saúde. Então o que a gente faz? A gente não vende tantas sessões por semana, a gente vende uma sessão por semana, a gente vende um plano de tratamento. Então a depender do prognóstico que você tiver na avaliação, vão ser 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, depende da sua avaliação. E aí, baseado nesse prognóstico, a gente vai te dar quantas sessões você precisar. Vai chegar as semanas iniciais que a gente vai precisar se ver 2 vezes por semana? Vai, a gente vai usar e não vai ter custo adicional para você. Vai chegar um momento que a gente vai se ver 1 vez por semana? Beleza, afastamos a frequência, sinal que você está evoluindo. Vai chegar um momento que a gente vai se ver de 15 em 15 dias? Beleza, afastamos a frequência, você está melhorando mais ainda, sua dor está diminuindo, sua incapacidade está diminuindo também, melhorando. Isso são sinais positivos do que a gente pode esperar de um tratamento. Agora sim, pessoal, quando o paciente encontra profissionais que vendem sessões isoladas, ele compra 1, 2, 3, 4, 5, 6 e abandona. Porque quando a dor diminui, ele acha que está bom, só que aquele tecido da coluna vertebral, musculatura de quadrado lombar, ilho costal do tronco, paravertebrais, abdominais, reto, oblíquo, posterior, musculaturas glúteas, quadrados femorais, aqueles músculos que perpetuaram tensão para proteger a raiz do seu nervo, eles estão completamente inibidos, desativados. Aquela articulação L3, L4, L5, S1, L4, L5, elas estão completamente rígidas, porque a translação, a rotação, os movimentos côncavo-convexo das articulações, eles não estão acontecendo livremente, apesar de você julgar que está melhor da dor, querendo até fazer atividades que a gente não tinha liberado ainda. Então preste atenção no seguinte, não é porque a dor melhorou que você está bom. Precisamos preparar aquele tecido novamente, reatletizar, recondicionar com movimentos específicos que você aprende aqui ou na teleconsulta e reproduz em casa sozinho para ter total autonomia e independência da minha supervisão, para que você consiga se tratar sozinho. E aí sim, depois dos testes funcionais, de replicarmos as métricas dos questionários e percebermos de forma documental, e não só na sua sensação de redução de dor, de forma documental e funcional, que você está melhor, é que você vai ter alta. No mais, se tranquilize, porque 96% das condições que geram a tortuosidade do tronco com a crise de coluna, por exemplo, mesmo que seu tronco não tenha ficado torto, não são graves. São problemas mecânicos com volatilidade de dor e não aquela dor constante que só piora, que faz você acreditar que o problema é inflamatório. São condições extremamente gerenciáveis do ponto de vista de movimento. Então,
você só precisa ter paciência e seguir exatamente o que a gente falar. E não misturar o nosso tratamento com outras terapias. Porque às vezes a gente está botando um movimento numa direção aqui e você está fazendo um yoga, um pilates, um funcional lá que está botando o movimento na direção oposta e está anulando tudo que a gente está ganhando. Então tenha calma, respire fundo, faça suas tarefas de casa e não falte às sessões de fisioterapia. Sabe por quê? Se a gente diz para você que é uma vez por semana por 12 semanas, não adianta vir de 15 em 15. A gente destrava aqui, desensibiliza com as atividades educacionais que a gente propõe, você vai para casa fazendo, quando você volta que a gente precisa evoluir, o movimento não está fazendo mais efeito. Então pensa comigo nessa analogia. Se eu corro 5 quilômetros 3 vezes por semana e estou há 6 meses nessa rotina, acho que no segundo ou no terceiro mês correndo 5 quilômetros, meu coração já não faz o mesmo esforço. Se eu tinha uma média de batimentos cardíacos de 144 batimentos por minuto na média da minha corrida, ele vai passar a estar a 130, 128. E eu com o mesmo pace, com a mesma distância, correndo 30 minutos, 5 quilômetros. O coração faz cada vez menos esforço, porque aquela prática de corrida, aquela prática de atividade física já não é forte o suficiente para estressar o seu organismo, o sistema musculoesquelético, endócrino, cardiovascular, metabólico e gerar adaptações positivas no seu corpo. Então, eu estou usando essa analogia para você entender que os meus movimentos, eles vão fazer efeito, mas eles têm um prazo para continuar fazendo efeito. E quando esse prazo encerra, a gente precisa evoluir esse movimento. Por isso não é interessante você comprar sessão isolada. 1, 2, 3, os movimentos que eu te ensinei param de fazer efeito, precisam de evolução, precisam de múltiplas direções, de outras cargas, e aí você não volta mais. Aí qual é a impressão que você tem? Pô, caramba, paguei tão caro naquele profissional e nem melhorei. É por isso que hoje a gente só vende o plano de tratamento completo, tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas a respeito da prática clínica do paciente com crise de coluna, e isso não serve só para lombar, tá? Isso serve também para as crises cervicais com torcicolo, isso serve para as crises cervicais com cervicobraquialgia, onde a dor desce para o braço, vai para a escápula, gera pontadas, agulhadas e choques no peito também, sensação de falta de ar por causa de crise de coluna cervical, também pode acontecer. Crise de dor, de enxaqueca, de travamento de ATM, de travamento de ombro, de estalo com dor no joelho, o joelho travando, quadril fisgando, artroses severas, os quadros de crise de dor aguda, que vem se repetindo ao longo do tempo, também servem para tudo isso que eu expliquei também servem para essas situações. Então fique atento para não ficar fazendo procedimentos desnecessários. A propósito, se for nos meus stories agora, eu compartilhei um vídeo de um professor meu lá de São Paulo, que ele mostrou alguns ensaios clínicos que geraram infecções nos pacientes, porque eles foram com esse quadro de crise fazer injetáveis, fazer ozônio e evoluíram com sepse. E é uma coisa muito grave, porque o paciente foi a óbito. Então, não aceite que façam ozônio retal para sua hérnia de disco, que façam injetáveis direto na sua coluna, dentro da sua articulação. Os profissionais da fisioterapia, eles não têm gabarito para lidar com intercorrências dos procedimentos invasivos, como os injetáveis. Está correndo um risco muito grande, além de não ter evidência nenhuma de melhora para esses quadros de dor. Tá bom? Espero ter ajudado. Curte, comenta, compartilha e nunca se esquece que movimento é vida. Deixa a sua pergunta aí embaixo que a gente vai ter o prazer em responder. Até a próxima.